conversar com uma pessoa que já tem pelo menos acho que 17 anos que a gente fez a primeira entrevista, época de gincana jovem, depois época de política, ou júri, enfim, depois como suplente de vereador, depois como vereador com mandato, depois ele se ausentou de Macaé, mas não deixou de residir em Macaé, foi para Maricá desenvolver o trabalho à frente da secretaria com a equipe dele, e é uma pessoa que está aí pleiteando essa, né, a questão toda da eleição, enfim, a gente vai conversar um pouquinho, mostrar um pouquinho desse lado, como a gente sempre mostrou aqui no Macaé em Foco. Prazer recebê-lo, Igor Sardinha. A gente fala muito da amizade que a gente tem, porque é muito antigo, ainda da época de garoto, enfim, mas a gente sempre fala com muita seriedade no programa, a gente sempre enfrenta alguns problemas, seja para mim, ou seja para você, ou seja para a população principalmente. Igor, é um prazer tê-lo no Macaé em Foco novamente. Ô Pedro, é uma alegria tremenda. Eu tive a oportunidade já de por diversas vezes ser entrevistado por você aqui no Macaé em Foco. Difícil a gente separar, a gente retratar a história nossa sem falar do Macaé em Foco, de todas as vezes que vocês estavam cobrindo, levando informação. Então, para mim é uma honra estar novamente aqui, podendo dar uma entrevista para você no Macaé em Foco. Bom, correto. Agora, Igor, a gente sabe que você tem uma longa caminhada em Macaé. Não vai ser nessa primeira entrevista que a gente vai falar tudo. Mas eu, conversando com você aqui antes, eu falei, acho que a gente tem que melhorar um pouco, mostrar um pouco o que foi feito, o que você trabalhou, ainda na época de gincana jovem, depois passando para o seu mandato também, primeiro como suplente e depois como efetivo. E que você pode falar para a gente do seu início, eu queria que você falasse um pouco para as pessoas que estão em casa, muita gente não conhece também. Macaé é uma cidade flutuante, por mais que esteja nessa pandemia, enfim, mas muita gente vem, muita gente vai, então acho importante a gente pontuar. Ô Pedro, assim, eu costumo dizer que você adquire preparo para enfrentar um desafio, ou você tem um preparo que vem da questão acadêmica, do estudo, você estuda para adquirir aquela capacidade, ou vem também da vivência, você às vezes aprende na prática, atuando, e quando você consegue mesclar as duas coisas, aí você está conseguindo atingir um nível bacana de excelência para conseguir executar aquilo que você está se propondo a fazer. E quando a gente conversa muito sobre Macaé e sobre nova gestão, novos desafios da cidade, eu acredito que a gente tem uma capacidade muito grande de apresentar essa mescla. Temos aqui tanto estudo, preparo que vem do estudo, da dedicação e também da vivência. A gente conhece as questões que envolvem os desafios de Macaé desde muito novo, envolvido com tudo isso. Então, como você bem falou, era meados dos anos 90, eu na minha adolescência, a gente envolvido na questão da gincana jovem, que hoje as pessoas não conseguem ter a dimensão do que foi a gincana em Macaé, mas era um movimento fantástico, reunia centenas de jovens que, divididos em equipes, participavam de uma gincana onde o objetivo central era ajudar. Era arrecadar alimento, era arrecadar agasalho, cada edição era um desafio, mas era arrecadar. E ali a gente se via envolvido não só com o trabalho de arrecadação, mas o da entrega, vendo a realidade daquela família lá que precisa tanto, e você vai se sentindo envolvido com a coisa pública. Então ali a gente participei da gincana, depois assumi coordenação da gincana, e já na coordenação da gincana dando uma nova roupagem à gincana. E veio nossa primeira entrevista, acho que no ginásio. Aqui. Exatamente. Então assim, e ali a gincana que antes arrecadava a quantidade X de alimento, a gente assumiu a gincana, ela começou a bater recorde atrás de recorde, conseguindo ajudar cada vez mais pessoas. Fundamos a Orjúria, a Organização da Juventude Responsável, e aí passou essa ONG a ser uma realizadora da gincana, e a gente conseguiu através dela profissionalizar um pouco o trabalho social, que passou a sair do assistencial da entrega do alimento para ofertar cursos de qualificação profissional gratuita na época, que já era um desafio de Macaé, uma Macaé que já vivia as oportunidades do petróleo, mas de uma população que não conseguia chegar àquele emprego por falta de qualificação. Então a gente pegava o dinheiro, ia lá no Senai e falava: Senai, fecha aí uma turma quero uma turma fechada de pintor industrial, quero outra de operador de empilhadeira, quero outra de homem de área. E a gente ofertava aquilo para as comunidades carentes gratuitamente. Então, verdadeiramente mudando a vida das pessoas, turmas de alfabetização de jovens e adultos, tanto na Nova Holanda quanto na Ajuda de Baixo. Então, assim,
Isso desde antes da política e desde muito novo. Então, a política vem depois, vem 2008 eu participo de eleição. Então, a gente já vem nisso há muito tempo, a gente vem acompanhando essa história de Macaé, os desafios de Macaé há muito tempo. Então, eu acho que essa história, essa base, ela é fundamental. Esse acúmulo de experiências é fundamental porque a gente está vivendo hoje, porque a gente está se propondo a fazer hoje. Bom, que fique bem claro, então, vou até fazer uma... Você, nascido em Macaé, criado em Macaé, sempre trabalhou em Macaé, esses trabalhos são... Quem quiser também ver lá no YouTube, Macaé em Foco, tem esse arquivo todo, mas depois a gente vai disponibilizar também para as pessoas poderem ver. Mas é importante falar porque logo depois você vem para uma campanha para vereador. Você não ganha, fica com a suplência, acho que no partido PPS à época. A gente fazia muitas entrevistas nesse período. E você fica como suplente e entra depois na vaga do então vereador Chico Machado. Também sempre participou do programa. E Chico Machado vai à Secretaria de Manutenção e você ocupa como vereador. À época, muita conversa entre você e Carlos Henrique Júnior, que eram os dois grandes debatedores, ainda tinha também Danilo Funk, ainda que era uma oposição. Então era uma Câmara que era um caudilho bem forte, era uma Câmara bem ativa, onde, e surpreendentemente, os vereadores suplentes que foram assumindo eram os mais atuantes, pelo menos para o público também. E tinha todas as questões de plantão dos médicos, aí vem uma infinidade, como eu pedi para você dissertar um pouco, para também conhecerem em casa, também saberem da sua atuação enquanto suplente quando você assumiu. Foi um mandato, minha primeira participação na Câmara foi uma participação bem efetiva, porque eu passei boa parte do mandato atuando como vereador, porque os vereadores titulares passaram, consequentemente, boa parte dos seus mandatos como secretários. Então, e a gente teve participações muito importantes. A primeira, Pedro, foi o seguinte: a gente na época vivia o fantasma da possibilidade da perda dos royalties, que na realidade é uma possibilidade que até hoje perdura, mas naquele momento ali ele estava vivendo momentos decisivos e a gente, a partir da participação nossa da Câmara, a gente criou um movimento importante que foi reconhecido nacionalmente, que foi o movimento Royalty Não é Privilégio, a Compensação. Mobilizamos as câmaras do estado do Rio de Janeiro inteiro, levando a discussão do direito nosso sobre o royalty, mas também do desafio de aprimorarmos o uso desses royalties, de darmos à população a oportunidade de fiscalizar o uso desses royalties. Temos o Conselho de Royalties também. Consegui aprovar na Câmara uma lei que criou o Conselho Municipal de Fiscalização dos Royalties. Então, assim, foi muito importante todo aquele movimento que a gente liderou. E desde aquela época também conseguimos articulações importantes que desaguaram numa reforma, uma ampliação completa do aeroporto da cidade. A gente aproveitou do fato de estarmos na Câmara para dialogarmos na época com a presidenta Dilma, através do senador Edberg, fizemos uma ampla articulação, conseguimos trazer para Macaé algo em torno de 80 milhões de reais que foram investidos nesse novo aeroporto. Esse aeroporto que tem novo terminal de passageiros, nova torre de controle, novo estacionamento, enfim, foi fruto de uma conquista do nosso mandato. Você acompanhou tudo aquilo muito de perto. Além de vários projetos de lei, alguns com mais destaque, como a polêmica em relação ao projeto de lei dos plantões, onde a gente tinha a proposta de fazer que na sala de espera de cada unidade de saúde tivesse lá a placa informativa com o nome completo, data e hora do plantão de cada médico que ali trabalhava, enfim. Então foi um mandato muito importante, presente, atuante, que deu a oportunidade da gente conseguir em 2011, pela primeira vez, o título de vereador destaque do país pela União dos Vereadores do Brasil, diante de tudo isso, principalmente pela mobilização dos royalties, que ganhou muito corpo tudo que a gente fez, e por esses projetos que eu aqui citei, pela questão do aeroporto, enfim. Então foi um mandato importante demais nessa trajetória, porque ali foi uma oportunidade, a gente já dizia depois desse trabalho do terceiro setor que a gente fez, que era possível construir um mandato diferente na Câmara, e quando a gente esteve lá, a gente conseguiu, com muita tranquilidade, fazer o que a gente estava propondo. Bom, correto, Igor. Aí o tempo passa, você é vereador efetivo, lá dentro, firme e forte. Acompanhei também, porque a época a gestão da TV Câmara, com a implantação era toda minha, junto com a minha família.
e a gente acompanhou sua atuação, toda ela. E o que você pode destacar do seu último período, que foi como vereador, antes de você sair, o que você pode falar, o que você trouxe de real para a população, que realmente, porque às vezes muitas coisas são muitas leis, mas muita coisa às vezes não se cumpre e não é fiscalizada. O que você fala, não, isso aqui o mandato realmente deixou e até hoje é respeitado? Ô Pedro, eu acho que assim, a principal questão que eu acredito foi o fato, não foi lei, não foi projeto, apesar de terem sido muitos projetos, alguns infelizmente não aprovados, outros aprovados, mas até hoje ignorados pelo Poder Executivo. Então, a população às vezes não sente, por exemplo, tem uma lei nossa que, por exemplo, que obriga que em cada parque, praça da cidade, que obrigatoriamente tenha que ter brinquedo adaptado para criança com deficiência. Então, assim, é uma lei nossa, mas você vai nos parques e não tem. Então, assim, o Poder Executivo não cumpre. E por mais que a Câmara busque notificar, apresentar requerimento, ela se mantém omissa. Então, assim, a população às vezes não vê a melhoria que a gente conquistou através de luta e de projeto. Então, o mais importante que eu acho, Pedro, foi a coragem de ter sinalizado para a população, desde o princípio, as nossas discordâncias com o modelo político que nascia na cidade com a peste de Salvador, e que a gente já desde o começo identificou que não tinha essas características. E a gente teve coragem de se posicionar, e eu passei boa parte do mandato ficando sozinho como oposição, fiquei boa parte do mandato sendo 16 vereadores e eu sozinho de um lado. E isso, ao passar do tempo, a gente foi sentindo que a população foi percebendo que aquele discurso verdadeiramente era um discurso real e que ela deveria se atentar. E isso para a gente ficou muito claro desde o início, quando a gente problematizou questões referentes ao monopólio do transporte, que foi uma pauta da campanha de 2012, foi promessa de campanha do, na época, candidato e hoje prefeito, e que tão logo na primeira sessão da Câmara a gente vê um projeto que trazia a questão da passagem real, mas que era um projeto que era um queijo suíço, era cheio de furos que permitiam que nada fosse fiscalizado, que não permitiam um controle real dos passageiros, para que isso pudesse proporcionar um pagamento do que deve ser pago, porque dentro desse subsídio, dessa diferença de R$1 para o 13,17, e a gente foi fiscalizar de maneira plena, enfim. Eu acho que isso foi uma marca importante, para além de todas as leis, para além da lei que proporciona, por exemplo, as mulheres a pararem fora do ponto de parada nos ônibus depois das 21 horas, para mais segurança, facilidade dela chegar em casa, que é a lei de nossa autoria. A gente tem muita lei, muito projeto. Fizemos um dossiê, fiscalizamos muito, um dossiê da saúde, denunciamos o descaso da rede pública. Enfim, foi um mandato de novo muito atuante, presente, que me fez de novo em 2016, a União dos Vereadores do Brasil de novo me agraciar com o título de vereador de Estado. Então foi outro momento muito importante que a gente se orgulha por demais. E acho que o que marca é isso, é a coragem de fazer o enfrentamento, de apontar o que está errado e não ficar naquele discurso vazio de chegar e só ficar atacando pedra. Eram críticas que sempre foram críticas muito construtivas, firmes, mas leais, e com um mandato que não vinha só criticar, mas vinha com proposta, encaminhando solução. Essa sempre foi uma marca do nosso trabalho. Eu acho que isso que fica como legado da passagem da Câmara. Então, essa sua passagem pela Câmara, eu acompanhei, muitas pessoas acompanharam pela TV, pelas redes sociais, que já quando você tinha um mandato já era um boom todo, antes era só a TV. Entendeu? Então, a gente vê que você teve uma atuação dentro de Macaé consistente. Eu posso afirmar aqui, independentemente de qualquer relação de amizade, qualquer coisa, são fatos e está registrado. Agora, posteriormente, você ainda veio candidato a prefeito em Macaé. Vamos falar um pouquinho da política em si, que eu lembro que na primeira vez que o PT, Danilo Funk, foi vice de Aloysio, você queria uma candidatura só do Partido dos Trabalhadores, foi voto vencido. Posteriormente, você veio candidato a prefeito pelo PT, na outra eleição. E agora, mais uma vez, você
estava ausente de Macaé, das questões políticas de Macaé. Vamos deixar claro, você foi para Maricá, desenvolveu um trabalho no executivo, mas não deixou de ser residente em Macaé e membro ativo da cidade de Macaé, toda a sua família, enfim, negócio, tudo isso. Então, eu queria que você falasse um pouco desses 3 momentos políticos, para as pessoas também entenderem um pouco melhor em casa como foi feito, como foi ultrapassado esse momento. 2012 eu já defendi internamente no partido que a gente deveria trabalhar uma candidatura própria. Existia uma ala no partido que defendia que fosse dado apoio ao então deputado, na época, doutora Luiz. Na realidade, coloquei uma pré-candidatura a prefeito, conseguimos até vencer internamente, tivemos voto internamente no partido para que tivesse uma candidatura própria, mas depois houve um entendimento da executiva estadual de que o caminho não era aquele, e foi feita uma decisão na estadual de que deveria ser dado apoio ao candidato Aloysio. Aí eu fiz uma correção de rumo, vim a vereador, mas, como já expliquei aqui, oposição durante todo o mandato do Aloysio. E vim candidato a prefeito, porque, Pedro, depois de 4 anos de oposição ao governo, eu acreditava que a gente não poderia deixar de colocar esse trabalho como alternativa para a sociedade, para que ela pudesse analisar as possibilidades ali e, às vezes, optar por um outro modelo de administração que era exatamente contrário a tudo aquilo que ela estava vivendo. A gente tinha que vir, independente das condições políticas, a gente tinha que vir marcar posição. Por isso, vim candidato a prefeito num momento muito conturbado, difícil para a gente, mas conseguimos sair com pouco mais de 10% dos votos. Diante das dificuldades, foram votos muito importantes que nos envaideceram muito. E passada a eleição de 2016, lá para outubro de 2017, eu recebo um convite do prefeito de Maricá, Fabiano Horta, que companheiro de sonhos, lutas e jornadas durante muito tempo. Inclusive conheci o Fabiano lá naquela mobilização do Jote, lá atrás, no meu primeiro mandato de Câmara. E o Fabiano fez um convite o seguinte: Igor, Maricá começa a viver um ciclo de petróleo, de royalties, que Macaé já viveu há 20, 30 anos. Não queremos cometer os mesmos erros que Macaé, e o que tiver de acerto também a gente quer repetir, mas erro a gente não quer, não pode, que a gente cometa erros novos. Temos como uma equipe que já conhecesse como era o trabalho e sabia o que é royalties, que até hoje muita gente não sabe, muito político também. Vou falar que tem muito político que não sabe para quem serve, de onde vem, para onde vai. É do petróleo, está explorando, então o dinheiro vem, vou fazer o que quiser. E a gente sabe que não é assim, né? Exatamente. E o prefeito falou algo que eu sempre falo. Ele falou o seguinte: Igor, existe o camarada que erra uma vez e aí ele vai lá, erra o mesmo erro a segunda vez. Esse aí é o que no popular as pessoas chamam de burro. Tem o inteligente, que é o camarada que erra uma vez e depois não erra mais, ele aprende com erro. Esse é inteligente. E tem o sábio. O sábio é aquele que olha o outro errando, aprende com o erro do outro, e aí ele nem erra a primeira vez, porque ele já viu que o outro errou. Então, o que o prefeito lá tentou fazer, e por isso nos convidou, é o seguinte: vamos aproveitar quem já viveu esse momento, quem já identificou o que é erro, para que a gente aqui consiga viver um ciclo mais próspero, um ciclo mais inteligente, um desenvolvimento mais inclusivo com a questão do que pode proporcionar os recursos do petróleo. E assim fomos para Maricá, ocupamos a pasta de desenvolvimento econômico e, Pedro, novamente tivemos um trabalho destacado que me orgulha muito, que atingiu inclusive o seu ápice agora nesse momento de pandemia, porque no momento onde as coisas ficaram mais complicadas para todo mundo, se destaca aqueles que pensam fora da casinha, que têm uma outra visão de mundo, uma outra visão econômica. Então nós em Maricá, para além das discussões de saúde que lá foram feitas, igual em Macaé, barreira sanitária, vamos fazer teste, atendimento, vamos fazer o hospital de campanha, etc. Lá teve a preocupação da proteção social e econômica. E nós pilotamos essa política com projetos de renda básica de cidadania, como Elo Social,
com um salário mínimo para todos os informais, cadastramos sem gerar fila mais de 20 mil trabalhadores informais, recebendo um salário mínimo durante 3 meses e agora prorrogados por mais 3. Crédito para o comércio, R$ 40.000, juros zero, carência de 1 ano. Subsidiamos a folha de pagamento das empresas, ou seja, um salário mínimo sendo pago por trabalhador da empresa para que ele não mande embora aquele trabalhador. E aí os resultados aparecem. Você vê maio sai o resultado, enquanto Maricá não teve uma estabilidade e até um pouco positivo o número do saldo de empregos, ou seja, gerou mais emprego de carteira assinada do que demissão no período que estava tudo fechado. Enquanto isso, Macaé perdeu quase 3 mil postos de trabalho. Macaé, em 3 meses, perdeu mais de 10 mil. Mas por quê? Porque não teve política de proteção econômica e social. A coisa em Macaé está muito grave. As pessoas estão cada vez mais adentrando a pobreza, adentrando a miséria extrema. A dimensão também a gente tem que contar. A dimensão de Macaé é muito maior que a de Maricá. Maricá começou um ciclo. Macaé, a gente tem uma situação que infelizmente já se arrasta por esses problemas há muitos anos. Macaé, a questão do emprego, ou você tem muito, ou você tem qualquer problema que venha que afete a cadeia do petróleo, a gente sente na hora. Mas o fato, Pedro, é que temos já em Macaé há quase 30 anos um dos maiores receitas do país. Então, era para termos uma estrutura de proteção social já pronta. Claro, mas o negócio é que não existe. Não existe, e isso faz com que a população pague o pato nesses momentos. Então, a forma diferente de olhar, a forma de entender que se combate a desigualdade colocando recursos na mão do mais pobre, e ele, através desse instrumento fantástico que a gente defende que a gente faça aqui, que é a moeda social, que permite que do primeiro ao último centavo o dinheiro seja gasto aqui, fazendo com que o comércio, então, fique mais forte, pujante. Ele ficando mais pujante, ele paga mais imposto à prefeitura, ele gera mais emprego. Isso gera um círculo virtuoso, que é o principal caminho, principal ação que você tem que fazer para sair do atoleiro, para fazer com que essa economia floresça. Então, foi outro momento importante esse nosso na Secretaria, que agora eu saio em virtude da legislação eleitoral, onde a gente se volta para cá, como você bem falou, não saí de Macaé, me dividi nesse momento entre Maricá e Macaé, mas com minha vida toda aqui em Macaé, filhos, esposa, tudo, negócios, tudo aqui, mas trabalhando em Maricá, e agora me desincompatibilizo e me volto inteiramente para essa pré-campanha a prefeito, onde eu volto aqui a me colocar à disposição da população. Correto. Então, para quem está em casa, para quem está assistindo, deu para entender um pouco do passado e um pouco da situação presente, até da experiência que você pode adquirir em Maricá também. Eu acho que é tudo válido. Acho que a gente está aqui fazendo realmente esse material todo, mostrando um pouco, porque eu gosto muito de entrevistar as pessoas, mas realmente mostrar o que realmente foi feito. Onde você também deixou brecha, deixou eu, a gente também vai ter que falar, a gente tem que conversar, acho que é tudo isso, acho que é com todo mundo, acho que tem que mostrar assim, onde você erra e onde você acerta. Igor, numa próxima entrevista, eu sei que o tempo também já está curto, a gente live para lá, hoje em dia tudo é live, ainda mais com essa campanha, no meio da pandemia, tudo hoje em dia é live, não tem jeito. Então, no próximo programa, a gente vai falar um pouco de algumas questões que a população pergunta, onde podem questionar a sua família, podem questionar você. Eu acho que a gente tem que trazer e realmente, sabe, de uma vez por todas, a gente encerrar um pouco o assunto, porque claro, tem muita dúvida e muita pergunta, e às vezes um pouco esclarecimento, seja de um lado ou seja de quem também ouve. Então a gente vai falar sobre isso. E sobre 2 assuntos também que eu vou querer falar, que é a questão do transporte público, que algumas vezes eu fiz matéria junto com você, até a questão de rodoviária, isso são coisas importantes, e a questão da segurança pública no município de Macaé. Porque, infelizmente, a população não quer saber se é competência do governo federal, se é competência do Estado. Quer saber que Macaé tem recurso e tem que ter segurança. E hoje em dia não é o que a gente vê mais em Macaé. Foi decaindo. Eu posso ser um privilegiado, você também, a gente mora em bairros, diga-se assim, da Zona Sul, mas eu tenho um filho que mora na comunidade. E você também, por anos sempre andou na comunidade, tem diversas pessoas que trabalham com você, que são da comunidade, são lideranças, enfim. Eu também militei vários anos dentro das comunidades, fazendo matérias, mostrando, às vezes, alguma ação, isso e aquilo. E hoje tem um filho que reside na comunidade.
Então a gente tem que ter esse entendimento Claro. que precisa evoluir. É o transporte público e a segurança pública, que ninguém quer saber mais de quem é a responsabilidade, quer que seja feito. Pedro, estou à disposição, acho que a gente está aqui para esclarecer e sempre disposto a responder para aqueles que estão dispostos a entender. Tem uns, Pedro, que não tem jeito. Na política tem uns que já estão decididos a não entender, porque são contra, e aí não importa se você está certo ou errado, eles são contra. Então, para esses é a militância, a luta política, o enfrentamento. Agora, para aqueles que realmente querem a verdade, querem se debruçar, querem fazer o exercício da comparação, esse espaço que você oferta aqui é o que há de melhor, a gente vai estar aberto aqui para conversar. Bom, muito obrigado, Igor. Até o nosso próximo encontro, direto para a TV Litoral.